Poxa, Hoje, dia Ô, 10. professora, Pois não, Matheus. você já assistiu aquele filme História Sem Fim? Não sei, talvez, não lembro. Talvez eu tenha Ah, assistido. tá. Hoje, Não, dia... um dia eu fui lá ver a data dele, assim, né? Era 1884, né? Aí minha mãe um dia, né, falou que ela tinha nascido em 1985 por causa de um filme que passou, né? Aí então eu falei, mãe, você assistiu o filme um ano antes de você. Ela falou, não, eu tinha nascido em 1965. Eu falei, nossa, você é da época da TV preto e branco. É verdade, essa época... Não, essa época já tinha... Que ano que é? 1900 e... 65. Ah, tá, era televisão preta e branca. Hoje, dia 10, sexta-feira, hoje é o último dia de aula de vocês, né? Aí, semana que vem, vocês estão de férias. E a gente já volta em agosto com o terceiro bimestre. Então, o que eu vou fazer? Como a nossa matéria ficou... Nós temos que ver na matemática muita coisa. É praticamente o dobro de tudo que vocês veem das outras disciplinas. A gente vê em matemática. E por conta de algumas situações, a gente acabou atrasando, mesmo porque tem muito conteúdo e tem muita atividade. Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje a gente vai entrar em polígonos. Dessa parte de polígonos, eu vou falar com vocês de uma forma geral, sem acompanhar exatamente os exercícios da apostila, porque senão não dá tempo da gente ver tudo. Eu vou conversando com vocês a respeito do que é polígonos, de como que funciona, como que ele é classificado, e aí os principais exercícios a gente faz, tá? Os demais, vocês vão fazer a leitura depois e vão completar. Tá? Por quê? Porque é um capítulo muito grande e não vai dar para a gente ver tudo num dia só, fazendo todos os exercícios. A gente vai ter que fazer um resumo de tudo para que vocês vejam tudo. E vão fazendo os exercícios depois, na medida do possível. Eu não vou passar nem do caderno de atividades, que é muita coisa, vou passar da apostila mesmo, que é o pular de exercício. Eu vou explicar hoje que é o pular de exercícios, vocês vão tentando completar, tá? E na possibilidade... Então a pauta é polígono? Oi? Então a pauta é polígono? A pauta de hoje é polígonos, tá? A gente vai trabalhar a partir... Polígonos começa na página 35. Polígonos começa na página 35, mas eu vou começar aqui na página 36, tá? Na página 36, eu vou pular aquele exercício lá, depois vocês podem voltar e fazer a atividade na página 35, responder aqui sobre esse desenho, que é muito pessoal também. Vocês vão olhar e vão responder. Sala de jantar, mesa, vaso. É exercício simples, tá, gente? Que a gente não precisa ficar resolvendo agora. Dá para vocês fazerem depois e a gente entra direto no conteúdo, tá? Deixa eu abrir aqui. Essa parte aqui, então, eu vou pular com você. Pular, deixa eu ver. Tá, aqui. Polígonos, né? Aí ele... Lá 30 a 34 para a gente fazer? Qual? A 30 e 34 para a gente fazer? Eu fiz com a outra turma, com vocês eu não fiz, né? Não, com a outra turma eu escolhi os exercícios específicos. Eu fiz com eles o exercício 1, então vocês podem anotar aí para fazer o exercício 1, que vocês conseguem fazer com o que nós já estudamos. Faz aí na página 34, faz só o exercício 1, e na página 35, o exercício 5. O que vocês vão fazer? Vão dizer se é concorrente, se é paralela ou se é perpendicular. Isso vocês já aprenderam, tá? Tanto o exercício... Professora, é 1 e 5 ou é 1 a 5?
é 1. Aí o 1, vocês têm aí todas as questões referentes a 1. Tem a malha quadriculada com as retas. E aí vocês vão responder. E na página 35, o exercício 5 tem a malha com as retas e vocês vão responder se é paralela, se é concorrente, se é perpendicular, tá? Coisas que vocês já aprenderam, só vão responder agora. E aí a gente entra em polígonos. Em polígonos, essa página aqui, depois vocês respondem. Vocês vão olhar para a figura e vão responder. Coisas simples, tá? O que eu quero que vocês... é importante agora para a gente é entender o que é polígono. Nós trabalhamos até agora com ponto e reta, não é isso? E agora a gente tem um polígono. Um polígono, nós temos alguns segmentos de Você reta. está falando das tarefas? Não, estou falando de polígonos. Você tem A gente está trabalhando com polígonos. Polígonos são segmentos de retas. Você tem vários segmentos de retas que vão se fechar, quer dizer, que vão formar essa figura. E essa figura, o que é segmento de reta, gente? Alguém lembra? O segmento de reta são 2 pontos numa reta. Você tem o ponto A, tem o ponto B. Então, está delimitado essa reta. Essa reta vai do ponto A ao ponto B. Essa reta tem início e fim. Então, observa aqui, ó. Vocês estão vendo a figura? Olha para a imagem aqui. A figura, ó, tem uma reta que começa aqui, termina aqui. Ela tem outra reta que começa e termina. Outra que começa e termina. Outra que começa e termina. Todas essas figuras têm segmentos de reta que se encontram, quer dizer, elas são fechadas. Se elas não se encontrarem, elas não serão polígonos, entenderam? Se elas não se encontrarem, elas não serão polígonos. Então, aqui nós temos esses exemplos de figuras que são denominadas polígonos. Tem essa primeira... essa aqui que parece um triângulo, essa aqui é um losango, um triângulo, isso aqui parece uma bandeirinha, mas olha, ela vem retas e ela fecha. Tem essa que parece uma cruz, todas elas são formadas por retas. Pode ser qualquer formato? Pode. Você tem as regulares e as que não são regulares. Agora, esses outros exemplos já são exemplos de figuras que não são polígonos. Por que não são polígonos? Porque tem alguma coisa arredondada, porque, ó, parece um retângulo, porém os seus vértices são arredondados. Essa daqui se cruza, não pode, tem que ser, ela não vai se cruzar. Essa daqui tem uma figura, tem um vazado aqui dentro, então ela não pode ser um polígono. Essa daqui, ela é reta desse lado, mas a direita ela é arredondada e essa figura também é arredondada. Então, por isso que elas não são consideradas polígonos, né? Os elementos do polígonos, nós temos vértices, nós temos os lados e nós temos os ângulos. Ó, se você observar esse desenho aqui dessa casa, o desenho da casa, ó, essa linha vermelha, ela é um polígono. Ela tem lados, ó, o lado é EA, o lado ED, o lado DC, o lado CB, o lado BA. Esses lados, o encontro desses lados, fechando essa figura, forma um polígono, formada pelos lados, pelos vértices, ó. Há um encontro das duas semirretas, forma o vértice. Então, o ponto A é um vértice, o ponto B é um vértice, o ponto C é um vértice, o D e o E. E os ângulos são que nós começamos a trabalhar na aula passada, aula retrasada, que nós temos no encontro de duas retas, elas formam os ângulos. Aqui no caso,
o DEA forma um ângulo de 90 graus. Ó, o quadradinho com pontinho não precisa medir, é um ângulo de 90 graus. Aqui, o CDE está formando um outro ângulo de 90 graus. Aqui, o DCB está formando um ângulo obtuso. E o EAB também está formando um ângulo obtuso. E o ABC também formando um ângulo obtuso. Então, os elementos do polígono, nós temos os lados, os vértices e nós também temos os ângulos, tá? Esses são os elementos que nós encontramos num polígono. Dizemos, já na página 37, eu não vou parar para responder, já expliquei por quê, tá? Estou fazendo uma explicação mais generalizada para que vocês entendam o que é o polígono e depois, tendo tempo, a gente volta ou eu faço um vídeo respondendo essas questões, tá bom? Dizemos que um polígono é convexo se, ao traçarmos um segmento de reta, ligando dois pontos quaisquer internos desse polígono, esse segmento fica inteiramente contido nele. Então, a gente pode classificar o polígono em convexo e não convexo. Quando que é convexo? Ó, isso aqui é um polígono, tá vendo? Ele tem os segmentos de reta que fecham, tá fechado, tá? Se eu traçar uma reta aqui dentro, de A a B, eu tenho a reta todinha dentro do polígono. Traçar aqui, ó, a da C a D, eu tenho uma reta todinha, eu posso traçar daqui para lá, eu posso traçar uma reta em qualquer lugar dentro desse polígono, que o segmento vai estar completo dentro do polígono. Agora, essa figura aqui é um polígono? É um polígono. Pode ver que ela tem segmentos de retas, está fechado, porém, na sua classificação, ele não é convexo. Por que ele não é convexo? Porque se eu pegar um ponto C e fazer uma reta até uma outra ponta do polígono, que nem o D, ó, tá vendo que ele atravessou e utilizou a parte de fora do polígono? Quando isso acontece, isso quer dizer, ele é um polígono, mas ele não é convexo. Convexo é quando você consegue traçar retas dentro do polígono e ele não pega a parte externa, ele pega somente a parte interna. E você tem que ter essa opção em qualquer ponto. Ah, professora, mas o A, o B é dentro. É dentro. Mas para ser polígono convexo, qualquer parte que eu pegar desse polígono e traçar uma reta, não pode pegar a parte externa. E nesse polígono aqui, ó, ele pegou. Então, esse polígono é não convexo. Esse polígono é convexo, certo? Nós temos agora aqui a classificação dos polígonos. Isso é importante, tá, gente? Por quê? Por que é importante? Porque a gente começa a estudar isso no 6º ano e daí para frente, algumas informações vão vir apenas o nome do polígono. Não vai mais explicar, ó, ele é assim, ele é assado. Vocês já vão ter que saber que polígono que é esse. Então, a apostila está trazendo um quadro com o nome dos polígonos de acordo com sua quantidade de lados. Por exemplo, o primeiro que nós temos aí, ó, é um triângulo. Vocês observam que, ó, aqui eu tenho na palavra triângulo, eu tenho tri e tenho ângulo. O que são os ângulos, gente? Não é esse encontro das retas aqui dentro? São 3 ângulos. Exatamente. Tri de 3. E dentro desse polígono, porque é um polígono, está fechado, eu tenho um ângulo aqui, outro aqui e outro aqui. Por isso que você olha e você já consegue classificar. Esse é um triângulo. Ele tem 3 ângulos. Ele tem 3 lados, ó. 1,
2, 3 lados, e ele tem 3 vértices. Vértices são o encontro das retas, ó. Aqui tem um vértice, aqui nessa ponta outro, e nessa ponta outro. Então, ele tem 3 vértices. Já no quadrilátero, a palavra você já entende. Quadri. Quadri vem de 4. Quadri vem de 4. Látero vem de lados. Tem 4 lados. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, é uma forma para vocês gravarem os nomes, porque é claro que isso a gente pergunta, isso cai nas avaliações, cai em tudo. Você classificar o polígono quanto aos seus lados, quanto aos seus ângulos, ao seu nome, né? Então, nós temos no quadrilátero 4 lados, 4 vértices, por isso que o nome dele é quadrilátero. Agora, nós temos aqui, ó, penta. O que é penta, gente? Quando fala o Brasil é pentacampeão de futebol, quantas vezes ele foi campeão? 5. 5. A palavra penta, tá? Grava isso. Toda vez que tiver um nome que tem alguma coisa nessa palavra, é que eu acho que vocês não estudaram ainda radical, prefixo e sufixo em português, né? Ainda não, né? Então, vocês vão aprender que esse penta significa, o significado de penta é 5. Então, pentágono, eu tenho 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, uma figura chamada de pentágono, ela tem 5 lados. Você pode ter ele regular, com todos os lados iguais, ou não necessariamente. Mas se ele tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Ele tem 5 lados e ele tem 5 vértices. 5 vértices são o encontro de todos os lados aqui, formando, então, 5 vértices, 5 lados, 5 ângulos. É um pentágono. Agora, hexa. Quando nós falamos a palavra hexa, o que te lembra a palavra hexa? Vocês têm que gravar pelo nome. O Brasil já foi hexacampeão de futebol também. O Brasil foi quantas vezes campeão? 6. 6 vezes. Quando nós falamos de hexa, hexa é 6. Ágono, hexágono. Olha como é que fala. Tem um acento aí. Hexágono, tá? É assim que nós falamos. Hexágono é um polígono que ele tem 6 lados e 6 vértices. Professora, precisa gravar esse nome? Sim. Sim, precisa. Porque em alguns momentos não vai dizer que o polígono tem 6 lados. Vai dizer que ele é um hexágono. E se ele é um hexágono, você já tem que compreender que ele vai ser uma figura, um polígono, que tem exatamente 6 lados. Mais para frente, quando nós trabalhamos com área e volume, nós trabalhamos com a área dessas figuras e aí nós nos remetemos a eles apenas pelos nomes. Então, por isso que eu estou fazendo questão de explicar para vocês nome por nome. Agora aqui nós temos o epi, heptágono, tá? Hépita é uma palavra que o sentido dela é 7. Hépita, quando... quem que é heptacampeão? Deixa eu ver. Acho que é Schumacher. Schumacher é heptacampeão de Fórmula 1. Ele já ganhou 7 títulos mundiais. Hepta, a palavra hepta, ela vai te remeter ao 7.
Ágono, são lados, heptágono. Então, esse polígono, ele tem 7 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 lados e ele tem 7 vértices. Cada encontro das linhas, cada encontro das retas forma um vértice. Octógono. Octógono. Quem pode me dar um exemplo de um octógono? Oi. Uma pizza. Hã? Uma pizza. O quê? Uma pizza. Uma pizza? A pizza, ela é, se você tirar o arredondamento, lembra que para ser polígono não pode ser arredondado, tem que ser reto. Se você fizer o formato, se você isso, lembra da caixa de pizza? Não tem retas, 8 retas, né? Nossa. Isso mesmo, bem lembrado da pizza, bem lembrado, Matheus, da caixa de pizza. Mas Nossa, ela falou pizza, eu falei caixa de pizza. então, tá, parabéns para vocês, bem lembrado. Mas E pior tem que alguma existe coisa, pizza alguém já viu, algum de vocês já assistiu luta de jiu-jitsu? Não Como é sei. que é o nome? Como é que é o nome daquele lugar que eles lutam? Como é que é o nome daquela arena? Octógono. Por que é um octógono? Vocês já tinham pensado nisso? Nunca tinham pensado nisso, né? Ele se chama octógono. Se algum dia vocês forem ver e olhar a arena, ele tem 8 lados. Por isso que é um octógono, tá? É a mesma coisa aqui da nossa figura. A nossa figura, ela tem 8 lados, por isso que a gente chama de octógono. Isso é bom. Esse aqui vocês não vão esquecer mais, né? Octógono vai lembrar da pizza, não vai? Muito bem. Agora aqui, Dá vontade de comer eneágono. pizza. Eu também. Eneágono. Eneágono já é assim, é um nome mais difícil da gente gravar, porque você nunca... O hexa, o hepta, o octo, você lembra 6, 7, 8, penta, você lembra de 5. O eneágono não é um nome que te remete ao 9, mas sim, eneágono são 9 lados. Então, é porque esse polígono tem 9 lados e 9 vértices. E nós chamamos esse polígono de eneágono. Não esqueçam do acento, porque se você não colocar o acento, você não tem a fala correta do nome. Eneágono, tá? E por último, decágono. O decágono, não precisa nem falar. O dec já te lembra de 10, não é isso? Não tem erro. Decágono Pra mim, pro deck, lembra baralho. Deck de cartas. São 10, aqui no caso são 10 lados, tá? Na carta também é 10, né? Então, decágono te lembra de 10 lados, 10 vértices. Nós temos aqui não representado alguns polígonos que, para alguns dos meus alunos, eu já exigi uma vez que decorassem. Mas, assim, não são muito utilizados. Ó, 11 lados, Lá no quarto ano, quando a gente estava no comecinho, professora, a gente tinha uma professora de geometria. Aí ela falou pra gente decorar tudo isso e falar pra ela. Aí valia a nota. E vocês decoraram? Você decorou, Davi? Eu decorei, era fácil. Já esqueceu ou você lembra? Esqueci, era no quarto Esqueceu? ano. É porque o decorar é assim, você decorar e não usar é igual ao inglês. Inglês você pode estudar uma vida eterna, mas se você não treinar, você esquece. A mesma coisa Libras. Você faz curso de Libras, mas se você não treinar com uma pessoa falando em Libras, você também esquece. Então, tudo que a gente... ele tem que fazer algum sentido, por isso que eu não falo decorar. Eu falo
para vocês entenderem o nome. Se você souber que a palavra hepta vale 7 e ágono é igual a lados, heptágono, você já vai saber, você não precisa decorar. Você sabe que são 7 lados. A mesma coisa, hexágono. Hexágono, se hexa é 6 e ágono é lados, então você sabe que são 6 lados. Então, se vocês conseguirem entender, porque não é decorar, entender a palavra é algo que a gente precisa. Tem algumas palavras, eu não sei se vocês fazem isso, talvez não, porque vocês são muito novos. Tem algumas palavras que eu não conheço. Tem palavras que eu não sei o significado dela, mas o que eu faço? Eu conheço o prefixo. Eu conheço o prefixo de uma palavra é quando ela tem um significado. E aí eu não conheço a palavra, mas eu sei o significado daquela parte da palavra. E aí eu já sei o que ela está significando. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Se vocês compreenderem tiverem um entendimento de quanto vale a palavra hepta, a palavra octo, a palavra hexa, a palavra penta, vocês não vão esquecer. Porque se você sabe o significado dessa palavra, você vai entender o que ele significa quando você tiver que nomear os polígonos. Nós temos ainda 11 lados, que nós chamamos de um decágono. Ó, presta atenção, um decágono é 11. Decágono não é 10 lados? 1 é 1 mais 10, 11. Um decágono, 11 lados. Agora, 12, do decágono. Se decágono é 10 lados, do decágono é 10 mais 2, do decágono, 12 lados. 13 lados, tridecágono. Se decágono são 10 lados, tri são mais 3, 13 lados. Agora, tetradecágono. Vocês sabem o que é tetra, né? Tetra é 4 vezes. Quando nós temos tetra, significa 4. Então, decágono, que são 10. Tira, pessoal, sem brincadeira, tá? Tira aí. Se você tem 10 decágono, 10 lados, mais tetra, você tem mais 4, então você tem 14 lados. E aí continua a mesma coisa. Pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octodecágono e assim por diante. E, por último, o 20. O 20 é icoságono. Não tenho o que dizer como que você pode gravar esse nome. Icoságono é o nome dele. Icoságono. Ele representa 20 lados, tá? Esses são os principais que a gente trabalha. Estou pulando essa parte, tá? Esses são os principais polígonos que nós trabalhamos. Ó, nesse exercício aqui, vocês têm que completar aí. Olha aqui, tem esse exercício. A de vocês está toda em branco, né? Eu já trouxe ela preenchida para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Polígono não convexo. Por que ele é não convexo? Olha aqui, se eu puser um ponto aqui e outro ponto aqui e passar uma reta, ele não vai ficar do lado de fora? A reta não vai ficar do lado de fora? Vai ou não vai? Vai. Então, por isso que ele é não convexo. E aí, aqui o exercício está pedindo para você completar os lados, ó. Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE e lado EA. São os lados. Quem são os vértices? O vértice é o A, o B, o C, o D e o E. Tá aqui. Qual o nome desse polígono? Esse polígono, ele tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 lados,
ele é denominado pentágono. Agora aqui, o exercício te deu 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. O exercício te deu 8 vértices. O A, o B, C, D, E, F, G, H. Para que vocês formem uma figura. Com 8 vértices, essa figura vai ter 8 lados. Concordam comigo? Se ela tem 8 vértices, ela tem 8 lados. Se ela tem 8 lados, o nome dela vai ser octógono. Tá? Concordam? Se ela tem 8 lados, vai ser um octógono. Agora, vocês vão desenhar uma figura que tenha 8 lados. Mas, professora, não pode ser uma figura reta aqui? Não. Por quê? Porque ele é não convexo. Tem que ter uma caidinha assim, porque se fosse reto, seria um polígono convexo. E ele é não convexo, então tem que fazer meio que um Vzinho aqui, ó. Tá? Então, vocês podem fazer uma figura aí, pode ser parecida com essa, pode ser essa, que tenham esses vértices, e aí vocês vão montar os lados. Não esquece de pôr as letras, porque as letras são os vértices da figura. Só um tempinho aí para completar esse quadro, tá? Já fiz. Tá, ok. Ô, Pro, deixa eu perguntar. Aquelas páginas que ficaram para trás, é pra gente completar ou... Sim, o que eu tô pulando, vocês podem ir completando, tá? Tudo que eu estiver pulando, eu estou explicando para vocês, não estou? Então, por que eu não vou fazer junto com vocês? Porque senão a nossa aula vai acabar e eu não vou conseguir passar tudo de polígonos para vocês. Mas vocês têm condições de responder, tá? Só não pode demorar muito quando eu deixar assim para vocês fazerem. Então, nós temos o lado, ó, os lados, o AB, ó, lado AB, o lado BC, CD, DE, EF, GH e HA, tá? Não esquece de pôr os lados aqui referente a essa figura que vocês desenharam. Precisa ser nesse formato? Não. Pode ter qualquer formato, desde que ela seja convexa e desde que tenha 8 lados. Ô, Pro, o tempo tá passando muito devagar. Que pena, né? Vamos lá? Olha só. Seguindo aqui, nós continuamos com os polígonos. Ó, se eu olhar uma face só dessa figura, eu tenho um polígono, aqui tem outro polígono, aqui, ó, essa... Para com a brincadeira. Eu tenho aqui esse polígono, olha aqui, no polígono C, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, que polígono que é esse? Seis lados, professora? Vai ser Hexágono. 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 Só que ele agora não é só um hexágono, ele só é um hexágono se você olhar com a vista superior, né? Nós já estudamos isso, vista lateral, vista superior e vista frontal. Se você olhar com a vista superior, você consegue visualizar apenas um hexágono, só que ele é uma figura 3D. Ele tem largura, ele tem altura e ele tem profundidade. Então, ele tem
largura, altura e ele tem profundidade. Essa figura, nós chamamos isso de prisma, tá? Ele é um prisma com base hexagonal. Por que hexagonal? Porque a base dele, que é o que ele fica em pé, a base, ela tem 6 lados. Da mesma coisa, nós temos aqui outro prisma. Um prisma, prisma, olha a base do prisma. Se você deixar ele em pé, essa é a base. Se você deixar em pé, ele tem 3 lados. Então, é um prisma triangular. Por que triangular? Porque ele tem 3 lados. Agora, essa outra figura aqui, a figura B, ele não é prisma. Por que ele não é prisma? Porque ele juntou todas as pontas aqui em cima. Quando ele junta todos os vértices num lugar só, é a mesma coisa que você pegar um tecido pela ponta assim, ó.